A soma de todos os divisores naturais do número 2 elevado a 2 2, elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. que são de múltiplo de 10 é igual a... Ô, louco, a soma de todos os divisores naturais do número, divisores naturais, né? O que são números naturais? São números inteiros e positivos, né? Poderia ser decimais, poderia ser frações, poderia ser raízes quadradas, coisas assim loucas. Mas números naturais são apenas os números inteiros e positivos, tá bom? Ele está perguntando aqui, então, a soma de todos os divisores inteiros e positivos do número 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que são múltiplos de 10 também. Então, se tu, por acaso, abrisse esse número aqui, tu ia ver 4 vezes 25, né? Porque 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25. Concorda comigo? Uhum. Isso dá 100. Muito bem. Então ele está perguntando aqui, a soma de... Olha só como a gente está desvendando, né? A questão aos poucos. A soma de todos os divisores naturais do número 100, porque aquilo ali é o número 100. Ele quer a soma. Então tem vários números que são divisores do número 100, mas a gente quer só a soma dos que são múltiplos de 10 também. Muito bem. E aí? Como é que tu faz para encontrar os divisores de um número, né? Primeiro, o que é um divisor? Divisor são os números que, quando você divide, não sobra resto, né? Por exemplo, você pode dividir o 6 pelo 3. Não vai ter resto. Então significa que o 3 é um divisor do 6, não é mesmo? Uhum. Porque sobrou só o 2 sem resto, muito bem. Só que se eu dividisse o 6 por 4, sobraria resto. Então 4 não é um divisor do 6, sacou? Uhum. Muito bem. Então tu tens que pensar no número 100 agora, porque isso aqui é igual a 100. E aí? Consegues pensar nos divisores do 100? Tu pode ir anotando aí. Me diz um divisor do número 100 aí. Ah, O 100 é par, né? Então o 2, por exemplo, né? O 2 é 5? divisor do 100. 5, muito bem. Que mais? 10. Vai lá, vai lá. Vai na paz do Senhor Jesus. Pensa aí na velocidade que tu quiser, tá bom? Não tem pressa. Mas tô gostando, tá acertando por enquanto. Tem mais alguns. Ah, Tu podes pensar o seguinte, tu disse que o 5 é divisor do 100, perfeito. Mas o 5 vezes o que dá 100? Alguma coisa vezes 5 tem que dar 100, já que ele é divisor. é, Se tu fizeres a conta, tu descobre. Sem pressa, tá? Vai na tua velocidade enquanto eu vou procurando outras questões aqui. 5 vezes 20? Show! Encontramos mais um. E vou te dizer que tem mais um divisor. Tu pode pensar a mesma coisa pro 2 agora. Porque número vezes 2 dá 100, né? Essa é a pergunta. Hum, eu não sei. Calma. Esse aí é o mais fácil que tem, porque quando tu divide por 2, tá pegando metade, né? Quanto que é metade 50? de 100? Pronto, só isso. Eu sabia que tu sabia. Eu só tava com medo de dizer, né? Não pode ser 50, muito fácil. Mas é isso aí. Então nós encontramos, a princípio, todos os divisores do 100. Na realidade, tem mais dois, só que todos os alunos esquecem. Então, eu nem ia fazer questão que tu soubesse. O 1, porque todo número é divisível por 1. E o 100, porque todo número é divisível por ele mesmo. Ok? Tá bom. Então essa é a lista de todos os divisores. Existe uma conta que é uma formulazinha para encontrar os divisores, mas eu acho ela meio chata. Envolve fazer fatoração, né? Tem que fazer assim, daí tu vai dividindo, né? Daí tu divide de novo, daí tu divide de novo, né? Depois tu vai multiplicando todos eles, muito chato. É MMC, né?
Tipo isso. Tipo o MMC, a conta parecida do MMC. Não é o MMC, porque o MMC é outra coisa. Certo, minha amiga. Eu garanto para você que esses são todos os múltiplos de 100. Beleza, encontramos todos, desculpa, os divisores. São todos os divisores de 100, encontramos todos eles aqui. Agora a gente quer somar, veja, queremos somar todos esses divisores, mas só os divisores que são múltiplos de 10 também. Então, qual desses números aqui, que são divisores de 100, são também múltiplos de 10? 5. 5 não é múltiplo de 10, o 5 é divisor de 10. Múltiplo é quando é 10 vezes alguma coisa, entendeu? Por exemplo, o 20, o 10, o 10, por exemplo, o 10. O 10 é múltiplo de 10, porque 10 vezes 1 é 10, certo? Sacou? Para ser múltiplo, tens que pegar o que tu está interessado em saber se é múltiplo e ver se surge devido a alguma multiplicação. Então, 10 vezes 1 é 10, portanto, 10 é múltiplo de 10. E aí, qual mais são múltiplos de 10 aí? 2. Não, novamente, a gente está buscando aquilo que é multiplicado. Não existe nenhum número que vezes 10 dá 2. Certo? Eu conheço a tabuada do 10. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. Assim vai. É essas respostas que a gente está procurando. Saca? Qual desses aí então é, né? Já sabemos que esse é. Qual mais? 1. Pensa na tabuada do 10. A gente quer só as respostas da tabuada do 10. 20. 20, que mais? 50. Isso. 100. 100. Então é isso. Ó, múltiplo é resposta de tabuada. É uma forma simples de pensar o que é um múltiplo. Então, um múltiplo nunca é menor que um número, porque a tabuada já começa com ele mesmo, né? Por exemplo, a tabuada do 3, 3 vezes 1, 3. Então, nenhum número menor que 3 pode ser múltiplo de 3. Só maiores. Quais são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 18, 24, que são todos respostas ali na tabuada do 3, certo? Sim. Então, todos esses números aí, eles são, ao mesmo tempo, né, divisores do 100, mas também múltiplos de 10. E agora ele quer que a gente some isso aí. Pode somar para mim, por favor, esses valores? O que tá aqui do lado? É, só os que eu anotei, né? Hum, Esses que estão em vermelho? Você que tem que me responder. É os que estão em vermelho ou não? Lê a pergunta, lê o que a gente fez até agora e me diz se é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que tem que somar o que tá em A, B, C. Como assim? Aqui do lado. Tá, mas essas são as respostas. Então, as É, possíveis respostas. Tu tem que descobrir a resposta e assinalar a certa, entendeu? tá. A primeira coisa que tem que fazer é somar o que está com o risco vermelho embaixo, porque eles são os divisores de 100 que também são múltiplos de 10. Já somou o que está com o vermelho embaixo? Não, parei. Mil? 10 mais 20 mais 50 Não, mais 100 é 1000? falando. É, 1900. 1090.
Sério? 10 mais 20 mais 50 mais 100 é 1090. Ah, não, pera. 190. 190. Isso aí. Só que tá errado também, tá? É 180. Hum, Que 10 mais 20 é 30, 30 mais 50 é 80, 80 mais 100 é 180. Tá bom? tá bom. Beleza. Essa seria a resposta certa já, 180. O problema é que no enunciado não está escrito 180. Está escrito 180, em alguma dessas opções está escrito 180, só que da forma fatorada. Então a gente precisa fatorar o número 180, ok? Fatorar é fazer o que tu falou lá, o MMC, mas está errado, não é MMC que a gente chama isso, a gente chama de fatoração. Então a gente sempre começa fatorando pelo menor número primo que divide o número que a gente quer fatorar. Como 180 é um número par, a gente pode dividir por 2. Daí, né, é uma conta que demanda que a gente faça com alguma velocidade, porque pelo que eu estou vendo nessa prova aí, são 30 questões e 15 questões são de português com os textos enormes aqui, sabe? Então você vai perder muito tempo lendo. São 13 páginas de texto na parte de português. Tu não pode perder muito tempo em contas que demandam velocidade. Por exemplo, estou dividindo por 2. Eu nem vou ficar fazendo continha de quarta série. Eu vou saber que eu quero a metade do número 180. A metade de 180 é 90. Novamente é par. Novamente eu posso procurar metade. Metade de 90 é 45. Agora eu tenho que pensar, né? Porque o 45 ele já não é mais um número par. Então eu tenho que pensar se ele é múltiplo de 3, que é o próximo número primo. E aí, o 45 é múltiplo de 3? Você sabe me dizer isso? Eu acho que sim. É assim, é um múltiplo de 3. Mas você precisa ter, vamos dizer assim, uma convicção, uma certeza de que ele é. E existe um jeito de saber se um número é múltiplo de 3 ou não, que é o seguinte: você soma os algarismos que formam um número. No caso, 45 é formado por 4 e 5. Você faz a soma. 4 mais 5 dá 9. Se essa resposta, se essa soma de algarismos for um múltiplo de 3, for um número que ele aparece lá na tabuada do 3, significa que aquilo que você está trabalhando também é. Então, 4 mais 5 é 9. 9 está na tabuada do 3. Tem lá, 3 vezes 3, 9. Então, significa que se 4 mais 5 é múltiplo de 3, então 45 também é múltiplo de 3. Daí você tem que pensar, qual é a resposta, né? Qual que é a divisão? 45 dividido por 3 dá quanto? Qual número 3 vezes dá 45? Agora você dá uma 15. pensada. 15, exatamente. Show de bola. Perfeito. E o 15, novamente, é um múltiplo de 3, né? Meu Deus, tá lá na tabuada. 3 vezes 5, 15. E agora o 5, né? O 5 não é múltiplo de 3. Volta pro 2? Não. Não, nunca volta, sempre vai para frente. Então o 5 ele é um número primo. Então ele é divisível só por ele mesmo. E Ah, daí acabou. Beleza? Então é isso. Tu nunca volta para trás, o legal da fatoração é essa, tu sempre só vai para frente. Se não for mais múltiplo de 2, nunca mais vai voltar a ser. Também é a mesma coisa pro 3. Show. Então agora, beleza. O que é fatorar, né? Fatorar é reescrever o número como uma multiplicação. Então nós vamos reescrever o 180 como uma multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Isso aqui é 180. Se tu fizer na calculadora 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vai dar 180. Mas novamente ainda não é a resposta. Se a gente olhar para a resposta, elas estão todas em potências, né? Com elevados ali, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, coisas assim. Então a gente tem que fazer o mesmo para o nosso. A gente sabe que ao quadrado é quando tem ele multiplicado por ele mesmo. Então nós temos aqui 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. 180, então é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, de uma forma fatorada, tá bom? tá. Então tá bom. Novamente, por que eu estou fazendo isso? Porque lá na resposta só tem formas fatoradas. E eu vejo que a primeira é justamente 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, que foi o que a gente acabou de obter. Beleza? Tá bom. Então, ó, depois de muita conta aqui, só que assim, supostamente, né? Essa era para ser uma das questões mais simples assim da prova. Vai ter uns negocinho meio complicado aqui.
Vamos recapitular, minha amiga. O problema é pedir a soma de todos os divisores naturais do número 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que a gente descobriu que é 100. Então, todos os divisores naturais de 100. Todos os números inteiros que dividem 100. E que, ao mesmo tempo, são múltiplos de 10. Então, a primeira coisa que a gente observa é quais são os divisores de 100. A gente percebeu que são todos esses. Todos esses, quando eu divido 100 por todos esses números, a resposta dá uma resposta inteira, sem resto. Agora, qual desses números aqui também são múltiplos de 10, ou seja, também aparecem na tabuada do 10? 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 5, 50, 10 vezes 10, 100. Então, é esses aqui. Todos esses são menores que 10, então é impossível deles aparecerem na tabuada do 10. Como resposta, né? Quando a gente procura um múltiplo, a gente procura um número que aparece como resposta na tabuada. Tá bom. Beleza. Beleza, então você fez a sominha aqui para mim. Cuidado com a soma, hein? Tu ter dito que é 1000 aqui é preocupante, tá? Tem que ter mais atenção. Eu sei que você sabe somar, é claro, mas foi uma falta de atenção ali com a quantidade de zeros e tal, né? Tem que ficar atenta. Tipo, tu tem que olhar para os números e ver se faz sentido a tua resposta. Né? Se alguém te dá 10 reais, outra pessoa te dá 20, outra te dá 50, outra te dá 100, tu não vai ficar com 1.900 reais do nada, né? Como foi o que tu me disse. Então tem que ter, quando tu fazer uma conta matemática, tu tem que ter essa visão crítica, né? Tem que ver se faz sentido ou não tua resposta. Não fazia, né? Agora 180 faz. Beleza, 180 é a resposta, mas aqui não aparece 180. Então o que a gente tinha que fazer ainda? Fatorar. Beleza? Então é uma questão bem completa. Ela é cheia de coisas simples. Só que o fato de ser cheia de coisas simples, né, acabou fazendo uma questão meio longa e trabalhosa. Mas ela foi boa para revisar bastante matéria, né? Lá tu me pediu fatoração, tu me pediu um monte de coisas lá no grupinho, né? E, pô, tudo tá aí, né? Produtos Uhum. notáveis, decimais exatos, né? Tá tudo aí. Então, altas coisas aí, né? Que são mais fundamentais, né? Quero dizer, por exemplo, lá naquela lista, tu me pediu a equação de duas incógnitas. Beleza. Ângulos notáveis, né? São coisas assim um pouco elevadas, né? É melhor que tu tenha que tu saiba, né, para até mesmo ter segurança, mais esses assuntos primordiais primeiro para depois chegar nesse complexo aí. Tem uns negocinho difícil aí nessa prova. Vamos ver mais uma. Depois tu pega essas provas para ver as questões de português também, porque, meu, eu tô com medo dessas questões aqui. De É português, né? bem complexa a prova. Sim. Eles querem só os alunos que depois vão passar num vestibular grandão aí e para eles usarem como propaganda, né? Coisas assim. Eles colocam lá, teve não sei quantos mil alunos nossos aí que passaram no, no vestibular do ITA e coisas assim, sacou? É isso que eles querem. Beleza. Vamos dar uma olhadinha nessa. Essa aqui também envolve fração, envolve várias coisas. Mas está dentro do assunto de porcentagem, né? Vamos lá. A área da região escurecida representa quantos por cento da área do retângulo ABCD? É um probleminha de porcentagem. Beleza? E Tá. aí? Tens ideia de como resolve esse? Hum, Dá uma pensada. Lembra que porcentagem, né, pode ser dado como aquilo que tu, vamos dizer assim, quer, dividido por aquilo que tu tem. Isso é porcentagem. O que tá. tu quer? Ele está falando aqui de área escurecida, então tu quer os quadradinhos escurecidos. O que tu tem? Tu tem um monte de quadrado. Então seria interessante se tu calculasse, né? Se tu contasse aqui, vai contando no dedo mesmo. Quantos quadradinhos escuros tem, quantos quadradinhos ao total tem. Vai lá, sem pressa. Quando tiver esses dados aí, me fala.
Tem 40 brancos. Não, tem 40 ao total e 18 dos pretos. Ah, 40 ao total e 18 dos pretos, exatamente. Então, como a gente quer os quadradinhos escuros, 18. Como a gente tem um total de 40, tu falou? É. E aí, agora tem que fazer essa divisão, né? Hum, Sabe, tem muitas formas de fazer divisão, Bruna. Né? Você poderia simplesmente fazer 18 dividido por 40. Opa, por 40, por exemplo, né? Tudo bem. Mas são números meio feios, né? Então você pode ir facilitando sua vida. Por exemplo, você sabe que o 18 e o 40 são pares. Então vai ficar 9, né? Sendo assim, eu posso encontrar uma fração equivalente menor. Fica 9 dividido por 20. Já ajuda um pouco, né? Os números menos feios. Tu concorda comigo que 9 dividido por 20, pô, é quase metade, né? Porque quanto que é a metade de 20, não é 10? é. Então 9 dividido por 20 é quase um meio, é quase metade. Então provavelmente a tua resposta vai ter que ser alguma coisa perto da metade, né? Hum, Porque fração é isso, né, minha amiga? Fração é pedaços. Então, por exemplo, um meio é metade, né? Tem uma pizza, tu comeu metade dela, tu comeu um meio, né? z- Então, a mesma coisa se fosse 10 por 20, né? Tu tem 20 pedaços de pizza e comeu 10, tu comeu metade da pizza, certo? uhum. Pois é. Então, se tu tem 20 pedaços de pizza e comeu 9, tu comeu quase metade da pizza. Então, a tua resposta vai ter que ser quase metade, ou seja, quase 50%, menos de 50%. Beleza? Com esse tipo. 0,45. Isso, 0,45 dessa divisão, muito bem. Que em porcentagem é 45%, lembra? Porque para encontrar porcentagem, a gente sempre multiplica por 100, não é mesmo? É. Isso, muito bem. Então, recapitulando. O problema é pedir a porcentagem. Quantos por cento dessa imagem é escura? Você contou a quantidade de escuros, contou a quantidade total e fez a divisão. Com isso, a gente encontra a porcentagem. Show! Parabéns! Vamos para a próxima. Desafio da prova objetivo. Essa prova é de 2020 que eu estou usando aqui. Eita, essa aqui tem um enunciado legal. Vamos ver, minha amiga. Tá aí. Dá uma lida e olha só. Até para treinar para de português. Essa prova demanda muita interpretação. Ela é bem diferente das provinhas que tu faz na escola, tá? Porque na escola normalmente a gente só joga as coisas numa fórmula e chega na resposta. Precisa de muita interpretação nesses problemas. Então dá uma lida e me explica o que o problema está pedindo depois, tá bom? Tá. Lembra que aqui comigo tu tá para aprender. Então se tu errar, não tem problema nenhum. O problema é errar na hora da prova, né? Beleza. É
a gente tem que saber quanto que vai ser o tempo e o gasto de uma área de 200 metros quadrados. Certo. Ele está pedindo, então, quanto tempo vai demorar e quanto que tu vai gastar para pintar essa área de 200 metros quadrados, né? É. E ele deu umas informações bem legais aqui. Ele diz que 10 metros quadrados demora 2 horas, 40 metros quadrados demora 8 horas. E 80 metros quadrados demora 16. Então, veja só, né, que do 10 para o 40, tu aumentou 4 vezes a área e aumentou 4 vezes o tempo, né? Porque 10 vezes 4, 40. 2 vezes 4, 8, certo? Uhum. Entendeu que tu aumentou 4 vezes? E ali do 40 para 80, tu dobrou a área e dobrou o tempo. Então, meio que a relação é direta, assim, né? Tu tá aumentando ali, na área, tu tá aumentando ali no tempo. Vamos ver na tinta. Você, L, né? Litros de tinta. Você pintou 10 metros quadrados, gastou 1 litro. Pintou 40 metros quadrados, gastou 4 litros. Pintou 80 metros quadrados, gastou 8 litros. Essa aqui é bem direta também, né? Certo? Então, veja que existe o que a gente chama de proporção, né? Existe uma proporção aqui. Beleza? Dá até para resolver por regra de 3 essa aí, se tu quiser. Agora, bem, dá uma pensada, não é tão difícil esse problema não, tá? Porque é bem proporcional as coisas aqui. Beleza? Beleza, dá uma pensada aí. Eu não quero dizer, porque essa aqui é bem direta, né? Olha só. Para tinta, para quantidade de tinta, por exemplo. Olha só que simples. E litros de tinta ali. 10 metros quadrados foi 1 litro. 40 foi 4 litros. Então tem uma quantidade ali de litros por quantidade de área, né? Direta, assim, né? Então, se tu quer 200 metros quadrados, vão ser quantos litros, né? Tá meio que só cortando o zero, né? Eu ia falar 20 horas e 20 litros, mas eu acho que tá errado. A parte do 20 litros tá certa. Tá bom? É 20 litros, porque se 10 metros quadrados foi 1 litro e 40 foi 4 litros, então existe essa proporção, né? É só basicamente dividir por 10. Então tá certa a quantidade de litros, é 20. Agora tem que encontrar a quantidade de horas. Ó, pensa comigo. Vamos pensar juntos aqui. Se 10 metros quadrados foram 2 litros, 20 metros quadrados seriam quantos litros? É proporção, é regra de 3. 20 metros quadrados não é o dobro de 10? É, Então tem que ser o dobro do tempo. Vai ser quantas horas? Se 10 demorou 2 horas, então 20 vai demorar quanto? 40? Pensa um pouco no que tu falou. Oh, Eu sei que tu já tá me dando a resposta final, 40, mas não foi bem o que eu te perguntei, né? Se 10 metros quadrados demora 2 horas, então 20 metros quadrados vai demorar 4 horas, concorda comigo? sim. Isso. Só que a gente não quer 20 metros quadrados, a gente quer 200, né? Então vai demorar 40 horas.
Aí sim, aí a tua resposta faz sentido. Show, resposta D, concorda comigo, moça? Sim. Boa, isso aí, ó, viu? Um pouquinho de regra de três, proporção, as questões de proporção são bem lógicas. Então, tem que ter confiança. Isso aí. Mas cuidado aí, né? Que aquele teu primeiro erro lá foi fatal. Vamos ver a questão 19 aqui. Beleza. E aí? O que tá rolando? Um monte de letra, um monte de número. Meu Deus do céu. Doideira, né? Pois é. Ele quer que tu encontre quanto que é y menos x. Na verdade, ele só quer saber se o número y menos x é primo, é par, múltiplo de 5, blá blá blá. Então, na prática, se tu conseguir responder o que que é, tu tens que encontrar quem é y, quem é o x e fazer a subtração, certo? Então, tu tens que resolver as continhas, beleza? Eu Tá. vou fazer o y, depois tu faz o x, tá? Ó, esse cara aqui é o y, um monte de coisa. Vamos ter que resolver cada um dos termos. Beleza, quem que é menos 2 elevado ao cubo? Bem, menos 2 elevado ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, dá menos 8. Né? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Agora, menos 3 ao quadrado. Bem, menos 3 ao quadrado é 9. Só que como tá menos na frente, menos 9. Né? 3 vezes 3 é 9, certo? Menos 5 elevado a zero. Bem, todo número, na verdade, toda coisa que for elevada a zero dá 1. Tá. X, por exemplo, elevado a zero é 1. Qualquer coisa elevada a zero é 1. Então vai ficar 1. Só que como tem o menos na frente, menos 1. Menos 2 elevado a 4. Bem, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. A gente já viu que menos 2 elevado a 3 é. Putz, eu até errei, eu esqueci do sinal aqui, é menos. Desculpa, tá bom? Tinha esquecido o sinal aqui. Esse cara aqui é menos 8. Tá. Então é menos 8 vezes menos 4 que vai dar mais 16. Beleza, agora tem que fazer essa conta aqui, né, de menos. É 16 menos 1, menos 9, menos 8. 16 menos 8 é 8. 8 menos 9 é menos 1. Menos 1 é menos 2. Eu tô fazendo rápido, tá? Porque é contas que demandam que tu faça com uma velocidade. Mas se tu quiser depois perder um tempinho fazendo. Já acabou tuas aulas já, Bruna? Na Já. escola? Então tu tem tempo sobrando, né? Mais ou menos. Em vez de ficar vendo anime aí, vai estudar matemática. É o Curapica ali na tua imagem do WhatsApp? Do É. Google? Ah, pode crer. Parece mesmo, é olho vermelho. Então, eu nunca vi ele com essa garra aí, mas parece mesmo Curapica. Beleza. Então, agora é tua vez. Tu vai ter que fazer o mesmo que eu fiz, só que por X, entendeu? Então vai com calma, cuida com o sinal, vê que até eu errei sinal. Então é muito normal errar, tá? Tá. Belezinha. Então vai lá, quando tu tiveres uma resposta pro X, tu me fala, tá bom? Deixa eu ir lá pegar um café, já volto, só um segundo.
Dá menos 5? Voltei aí, como anda a obtenção do x? Foi? Já encontrou o valor do x? Menos 5? Vamos ver. Bem, vamos aos poucos aqui. Você tem que resolver cada uma das partes. Primeira parte, nós temos menos 3 elevado ao cubo. Então é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso vai dar menos 27. Com o x que está na frente, mais 27. E agora esse cara aqui, menos 2 ao quadrado ao cubo. Tem que Bem, somar eles dois, né? não, é multiplicar. Potência de potência, a gente multiplica as potências. Então é 2 vezes 3, fica 2 elevado a 6. Daí é só fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, né? Que vai dar 64. Ou tu pensa o seguinte, olha só, 2 elevado ao quadrado é 4, 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, é 64. E aí, quanto é que vai dar 27 menos 64? Faz a subtração aí. Menos 37. Vamos ver. Olha só como eu faço essas contas. Eu não gosto de fazer um embaixo do outro. Aquele esquema lá foi uma tiazinha lá do Fundamental que ensinou pra gente. Normalmente, aquelas moças lá não gostam muito de matemática. Vou te ensinar um outro jeito, vai que tu gosta, né? 27 é 20 mais 7. E menos 64 é menos 60 menos 4. Então, tu pode fazer a conta, tipo, separadamente, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. 20 menos 60 a gente sabe que é menos 40, né? E 7 menos 4 a gente sabe que é 3. Então vai ficar o menos 37 que tu falou, isso aí. Então x é menos 37, beleza? O y é menos 2, o x é menos 37 e o problema está pedindo y menos x. Se o problema quer y menos x, para depois a gente avaliar o que ele é, né? Y menos x é... Bem, o y é menos 2. Acabei de encontrar lá em cima, né? E você acabou de encontrar menos 37. Então é x é menos 37. Então é menos x, menos menos 37. Cuidado com o sinal. Essa questão aqui é perrar sinal, entendeu? Ela está aqui só para esse motivo. Então vai ficar menos 2, menos com menos dá mais 37. 37 menos 2 dá 35. Para mais detalhes, refaça essa conta depois, tá? Eu não posso ficar perdendo tempo assim com sominha, com subtração. E a aula vai ser muito mais produtiva se tu, primeiro, tentar fazer questões antes e me trazê-las, me trazer as dúvidas, né? Nós temos uma aula de novo hoje, né? Nós temos uma aula às 11, certo? Uhum. Daí eu vou te mandar a prova que eu tô usando aqui. Tu pode primeiro dar uma descansadinha, né? Depois tenta dar uma lida no que a gente viu e tenta dar uma pensada nas questões. Não precisa tentar fazer elas, tá? Dá uma pensada nas questões da prova que eu vou te mandar.
e me fala assim, ô professor, essa aqui eu não saberia nem como começar, aquela ali eu saberia, e por aí vai, sacou? É assim que eu quero. A aula tem que ser participativa, porque se for pra eu ficar fazendo conta, tu vê um vídeo no YouTube e pronto, né? A Uhum. aula tem que ter essa tua participação aí pra ser válida. Pode crer, então a resposta é 35. 35 é a resposta. Y menos X é 35. Agora tu tem que olhar pro número 35 e se perguntar qual dessas opções que está escrita aqui em cima está falando do número 35. Dá uma pensada aí e me diz qual que tu acha que é a certa. Depois a gente discute uma por uma. E aí? Aê, ímpar e divisor de 5. Bem, ele é ímpar, mas ele não é divisor de 5. Ele é múltiplo de 5. Porque que nem a gente viu lá na primeira questão que a gente resolveu hoje. Para ser divisor, ele tem que ser menor. Múltiplo que é maior, divisor é menor. Certo? Então, ele não é um divisor de 5, ele é um múltiplo de 5. 5 vezes 7, 35. Então, ele surgiu de uma multiplicação, ele é um múltiplo. Tudo bem? Dá uma pensada de novo. Vamos aos poucos, então. O 35 é primo? O que que tu acha? Não, O que que é um número primo? não sei. Sério? Aí fica ruim, hein? Esqueci. Ah, então beleza, tu esqueceu. É que eu já falei hoje, né? Na verdade, eu já falei hoje sobre tudo que está escrito aqui nessa questão. Primo é um número que é divisível só por um e por ele mesmo. Por exemplo, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. São números que são divisíveis só por um e por ele mesmo. São números que não aparecem em nenhuma outra tabuada, né? Tem alguma tabuada que aparece o 11? Né? Pensa em todas as tabuadas aí que tu conhece. Nenhuma aparece o 11, certo? Uhum. Só que o 35 aparece, né? 5 vezes 7, 35, por exemplo. Concorda comigo? Sim. Então ele não é primo. B, par e múltiplo de 5. O que que tu acha dessa afirmação aí? Tá errado. 35 é o número ímpar. Boa, muito bem. C, ímpar e divisor de 70. E aí, o que que tu acha dessa? Ele é ímpar, mas eu acho que ele vai divisor de 70. Ele não divide 70. Se tu pegar o 70 e dividir por Não, 35. divide, divide. Ah, verdade, né? 70 dividido por 35 dá 2, né? Uma vez que 35 é metade de 70. Então, é essa afirmação que é a certa. Beleza? Agora, você poderia até ter feito por exclusão mesmo, né? Porque esse número não é múltiplo de 3. Hoje eu te ensinei como é que a gente verifica se o número é múltiplo de 3, lembra? Nós somamos os algarismos e vemos se essa soma é múltipla de 3. 3 mais 5 é 8. 8 não é múltiplo de 3. Então 35 também não é. Sacou? Uhum. Tabuada do 3 para frente lá. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 11, 33. 3 vezes 12, 36. Passou do 35. Então 35 não é. E ele, como a gente acabou de conversar, né, ele não é divisor de 5, ele é um múltiplo de 5. Então, cuidado com as pegadinhas. Tem muita pegadinha nessa prova aí, meu. Beleza? Vamos para a próxima. Eu sei que seu cérebro já deve estar fritando, né? Mas o negócio é assim mesmo, né? Esse tipo de prova é que nem só ir na academia, né? Não vai na academia um dia e já vai ficar saudável e tal, né? É uma coisa que demanda tempo, tá? Então temos que estudar bastante aí. Devia ter estudado com mais tempo, mas é o que temos, né? Então vamos lá, vamos fazer o que tá. Beleza. 12 pontos estão marcados numa folha de papel. Bem, tá aí.
O número. Oxe, essas aqui até eu não sei fazer direito. O número máximo de quadrados que podem ser formados unindo 4 desses pontos. Bem, você pode pensar aí, né? Dá pra fazer um monte de quadrado aí nessa brincadeira, né? É. Então dá uma pensada aí na quantidade de quadrados possíveis. Lembra que quadrados são coisas com 4 lados iguais, né? Então não precisa ser exatamente os quadradinhos que tu tá olhando ali. Isso que eu quero dizer. Tá cabendo aqui. Agora sim. Quando chegar em alguma resposta, me fala. Nove? 9. Acho que é errado. Faltam uns triângulos, uns quadrados aí. Tem 2 quadrados que tu não viu. Ixi, falei a resposta 11. Mas tem 2 quadrados aí que tu não viu, tá? Eu acho que tu não viu. Eu nem vi o que tu fez de desenho pra reparar, mas eu acho que tu não viu esse quadrado aqui. Ó. Não, peraí, não é assim. É assim, ó. Aí pega um paralelo aqui. Ó, tá vendo um quadrado aqui? Você não tinha visto esse, né? Não. E tem outro parecido. Viradinho ali, né? Aqui, se eu não me engano, aqui, ó. É tudo lados de mesmo tamanho, né? Concorda comigo? Então é quadrado. Então faltou esses dois aí, daí a resposta é 11, beleza? Então cuidado, outra pegadinha. Bem, olha só. A gente não tem muito tempo. Eu vou começar uma questão e tu vai terminar. Daí tu tenta me trazer ela feita ou não, né? Pra próxima aula, pra aula daqui a 1 hora, né? Ai, ai, ai. Essa questão aqui, interessante. Deixa eu por aqui. Antônio tem um papagaio que faz contas fantásticas com números inteiros, mas não sabe nada sobre decimais. Quando Antônio sopra um número em seu ouvido, o papagaio multiplica esse número por 5, depois soma 14, divide o resultado por 6 e finalmente subtrai 1 e grita o resultado. Se Antônio soprar o número 20, o número que o papagaio gritará será... Meu Deus. O papagaio faz uma equação, né? Ele faz uma equação. Digamos que a gente não saiba o número. Quando a gente não sabe o número na matemática, a gente chama de x. Até a gente sabe o número, né? Mas eu quero fazer a coisa mais geral aqui que o papagaio faz. Ele multiplica esse número, eu não sei quem é o x, mas ele multiplica por 5. Depois ele soma essa resposta com 14. Ó, tu tem que escrever, entendeu? Não pode ter medo das coisas. Vai lá e escreve. Estou escrevendo em matematiquês o que está ali escrito em português. Somou 14. Depois ele divide o resultado de tudo isso por 6. Então nós coloca a divisão por 6 aqui. E finalmente subtrai 1. Ele, depois de fazer essa conta da divisão, ele subtrai 1. E daí ele dá a resposta. Ok? Tá.
É essa conta que o papagaio faz. Então eu já escrevi a equação para você, eu interpretei, não passei para matemática o que estava escrito em português ali. Tu tem que sempre fazer o mesmo. Na prova tem que escrever, cara. Escreve, escreve que às vezes as ideias aparecem. Vai por mim. Eu já fiz muita prova nessa vida, prova de matemática. Quanto mais tu escreve, mais você chega perto da resposta, tá bom? Então é isso aí, minha amiga. Daqui a uma hora a gente volta, tá? Eu vou pegar as provas aqui nesse site que eu achei, mas eu quero que tu veja só as questões dessa aqui que a gente está conversando mesmo. Beleza? Tá bom. Vou mandar o link lá, daí tu fica esperto. Tchau, até mais. Tchau.